Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318-37-300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318-37-300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318-37-300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo.
de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Seja muito bem-vinda, Franciele Almeida. Gratidão pela presença. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 10, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 28 e Provérbios 11, 25. Sejam todos muito bem-vindos. E dependendo da rede social em que eu estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor. E atenção, muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semanas, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos dar início agora às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @G1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora estar sorteando uma oração para dar início aos sorteios. Lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor, seja muito bem-vinda Sabrina Costa. Gratidão pela presença. E a oração sorteada é a oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 5 diz assim:
Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através desta ministração, da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo, junto conosco, em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade falar ao seu coração com um livro, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início agora aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo. Gratidão pela presença. Vamos lá, escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. Vamos ao sorteio do livro agora para a meditação do rebanho. Livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 13. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios contém 13 versículos, que diz assim: Paulo promete investigar e castigar. Versículo 1, 2, 3 e 4. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por toda a boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estivesse presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos neles, mas vivemos com ele para vós outros poder, para outros pelo poder de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado, e o rebanho sorteado é o rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E o livro sorteado é o livro de Lamentação, capítulo 5. Lamentação, capítulo 5. Lamentações, contém 5 capítulos, perdão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: os sofrimentos do cerco. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obras da mão de olheiros. Até os chacais dão ao peito, dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo
tornou-se cruel como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há de lhes dar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Jonas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos que diz assim: o descontentamento de Jonas, versículo 1, 2, 3 e 4. Com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Livro de Esther. Vamos ao sorteio do livro de Esther. Capítulo 10 do livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 10 do livro de Esther contém apenas 3 versículos, que diz assim: o renome de Mordecai. Versículo 1, 2, 3. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder, o seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não está escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 4 do livro de Neemias. Capítulo 4 contém 23 versículos, que diz assim: a defesa contra os adversários. Versículos 6, 7, 8 e 9. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os árabes, os anomitas e os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficando sobremodo irados. Ajuntou-se todos de comum acordo para vir e atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38.
E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo a denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que a denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais.
E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o passado da sua vida. E todos os outros vídeos com o presente ou o passado da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia, ou ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 3 diz assim: Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 8, par e 7, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Livro de Daniel. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos, que diz assim: Daniel na cova dos leões. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Obadias, 1 capítulo. Obadias, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro de Obadias contém 21 versículos, que diz assim: os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. O sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 5 do livro de 2 Reis. Capítulo 5 contém 27 versículos, que diz assim: Naã é curado de lepra. Versículo 5, 6, 7 e 8. Glórias ao nosso Senhor. Respondeu
o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus como poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notais, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. E o capítulo é o capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos que diz assim: o sol da justiça e seu percussor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerro solto da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatuto e juízes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo. Terceira João. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Muita atenção. Nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. A primeira, ofertas. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Eu irei ler agora, abençoados, uma das mais de 100 denúncias. Denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77 das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @G1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo, de verdade do nosso Senhor Deus, possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar continuidade aqui agora. Mentaliza o número de 1 a 20.
Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 28 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 28. Capítulo 28 contém 27 versículos, que diz assim: Acais pede socorro aos assírios. Versículo 16, 17, 18 e 19. Naquele tempo mandou o rei Acais pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e o derrotaram Judá e levaram presos em cativeiros. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Geredote, Socó e suas aldeias, Tina e suas aldeias de Gigo e suas aldeias, e habitavam ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este permitia que Judá caísse em dissolução, e ele de todos se entregou à transgressão contra o Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 4 do livro de 2 Samuel. Capítulo 4 do livro de 2 Samuel contém 12 versículos, que diz assim: a morte de Isbosete. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo o Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço, pois 2 homens, capitões de tropa, um se chamava Baanã e o outro Recabe, filho de Rimom, e Beorotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tita, como pertencente a Benjamim. Tinha fugido os Beerotitas para Gitaim e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Livro de Oséias. E o livro sorteado é o livro, capítulo 5 do livro de Oséias. Capítulo 5 do livro de Oséias contém 15 versículos, que diz assim: repreensão contra sacerdote e príncipes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve isso, ó sacerdote, escutai a casa de Israel, e dai ouvidos à casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fosse um laço em Mispa, rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundaste, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel, não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Josué, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 23 do livro de Josué. Capítulo 23 do livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 23 contém
16 versículos, que diz assim: Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, os seus anciões, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vós fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminados umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande para o pôr do sol. Glória ao Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Glória ao nosso Senhor. Que contém 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésimo, versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro em um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor. Tiago, vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado do livro de Tiago é o capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos, que diz assim: o juramento proibido e o proceder santo em várias experiências da vida. Versículo 12, 13, 14 e 15. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cair em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Este alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Naum. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos, que diz assim: o cerco é tomada de Nínive. Versículo 4, 5, 6 e 7. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao rumo e já encontram o testudo inimigo armado. As compassas dos rios se abrem e os palácios é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombos e batem no peito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 9 contém 27 versículos, que diz assim: a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo?
Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpretam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João, livro de 1 João, vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de 1 João. Capítulo 2 do livro de 1 João contém 29 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus ou Cristo, o justo. E é ele a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, pois por isto, e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Vamos agora ao último livro a ser sorteado, e o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas. Livro de Gálatas, vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas contém 26 versículos, que diz assim, ou a lei ou Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar-vos circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaíste. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui agora ao sorteio. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao sorteio dos números. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Número 7, Lamentação, capítulo 4. Número 10, Jonas, capítulo 4. Número 11, Esther, capítulo 10. Número 6, Neemias, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Número 8, Obadias, capítulo 1. Número 13, 2 Reis, capítulo 5. Número 12, Malaquias, capítulo 4. Número 17, 3 João, capítulo 1. Número 1, 2 Crônicas, capítulo 28. Número 16, 2 Samuel, capítulo 4. Número 15, Oséias, capítulo 5. Número 2, Josué, capítulo 23. Número 20, Filemão, capítulo 1. Número 9, Tiago, capítulo 5. Número 19, Naum, capítulo 2.
Número 4, 1 Coríntios, capítulo 9. Número 18, 1 João, capítulo 2. E por último, número 3, Gálatas, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo e alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo e alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu te entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, no @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, no @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo. Todos os horários e início de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nosso
nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live e agradeço a presença de cada um de vocês nesta live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E fiquem todos na paz e aguardo vocês na próxima live.